Olá, esse é o Estúdio de Inverno, eu sou Hildo Silva, nós estamos em São Joaquim, na Serra Catarinense. Na edição de hoje do Estúdio de Inverno eu vou conversar com o Marcos Hiragami, da vinícola Hiragami. Marcos, uma família com atuação tradicionalmente na maçã, faz uma incursão na vitivinicultura. Conta pra gente de onde vem esse desejo e hoje uma realidade na produção de bons vinhos. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar com vocês. Conversar sobre vinho sempre é muito agradável, né? Bom, a minha família, o meu pai, ele é imigrante japonês mesmo, né? Então ele veio 60 anos atrás, né? Veio para a região de São Paulo, Paraná, e aí 50 anos atrás ele chegou em São Joaquim, então para produzir maçã. Então eu era uma das primeiras famílias japonesas, via cooperativa de Cotia, a produzir maçã aqui em São Joaquim. E aí foi de onde desenvolveu, basicamente, a produção de maçã no Brasil, né? Então foram essas famílias que começaram. A maçã, agora vamos, já que tu resolveu contar essa história, vamos aproveitar esse gancho. Nos últimos 50 anos é que a produção de maçã catarinense em São Joaquim ganhou o cenário e conquistou o Brasil. Exatamente. O Brasil era um país importador, hoje é um país exportador, então ele já é autossuficiente e exporta maçã. E aí São Joaquim foi a cidade escolhida em função do clima. O clima era específico para produzir maçã. Então, os cientistas japoneses vieram, o pessoal da EPAGRE de Santa Catarina também estudou, e aqui era o melhor local para produzir maçã. E aí, esse clima, esse terroir que para maçã deu muito certo há 50 anos atrás, é de fato o que está acontecendo com a uva também. É a melhor terra, é uma terra específica, um clima específico para produzir vinhos de alta qualidade. Então, essa combinação do clima, solo, que trouxe o benefício para a maçã, está se consolidando para vinho também. Eu não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho mais de maçã. São duas delícias catarinenses, o vinho, que é uma novidade, mas a maçã, que é um processo praticamente histórico, né? A produção de maçã, iniciada pelo seu pai e por outros imigrantes, acabou conferindo a Santa Catarina a condição de maior produtor catarinense, brasileiro. A Santa Catarina é o maior produtor brasileiro. Maior produtor brasileiro. São Joaquim é o município com maior produção no Brasil. É o maior do estado, é a liderança do estado e também brasileira, São Joaquim. São Joaquim. Tem uma árvore quase que centenária, a primeira das árvores que veio, é isso mesmo? Isso, que está lá na EPAGRE, tem uma árvore centenária, que até o meu pai fez questão, junto com o prefeito e governador na época, trouxeram, se eu não me engano, estava em Celso Ramos, que era uma área de experimento, estava lá plantado, que é a primeira Fuji que foi plantada no Brasil. Então essa árvore foi transplantada e hoje está na EPAGRE de São Joaquim. E qual é que é o processo da multiplicação? Recorta os bulbos, os brotos e vai fazendo a multiplicação, é isso? Então, o cultivo normal são galhos, né? Galhos, bulbos que fazem o enxerto e aí faz a produção comercial. Essa árvore específica não, ela foi trazida ela inteira para ser plantada e aqui. E dela foram retiradas mudas? Não, sim, na verdade sim, foi a matriz lá na origem há 50 anos atrás. E a maçã Fuji brasileira concorre com as melhores Fuji do mundo. Então, a maçã Fuji, a origem é Japão, né? Os cientistas de lá vieram ajudar a plantar e eles mesmos falaram que o clima ajudou a desenvolver em São Joaquim, tanto é que a maçã Fuji, ele no mundo inteiro é reconhecido, a melhor maçã é essa de São Joaquim, porque mesmo na origem do Japão ele não se desenvolve tão bem quanto desenvolveu aqui. Então quando a gente fala em terroir, que a gente escuta muito em vinhos, na maçã funciona da mesma forma. É a variedade, é o clima, o solo e o manejo. Então essa combinação é o que traz esse diferencial. Tomara que os japoneses não tenham se arrependido de vir ajudar a produzir a melhor maçã do mundo aqui. Acho que ele está feliz. Está feliz. E agora sim, o vinho. A família de vocês, sempre com a produção agrícola, né? Porque é uma a fruticultura, nos dois casos, a maçã e o vinho. Como é que foi a entrada na vitivinicultura? Então, acho que a grande maioria, né, quando começa com vinho, fala, tinha uma paixão por vinho e comecei a cultivar. É um pouco diferente da nossa história, né? Meu pai não tinha essa paixão pelo vinho. A paixão dele é fruticultura. Tanto é que veio com essa história da maçã. E aí, nessa história de fruticultura, ele sempre foi incentivador em fazer pesquisas. Então, tudo que acontecia de pesquisa, desde oliveira, cerejeira, pera, quando teve a uva, que a EPAGRE incentivou, ele foi uma das primeiras áreas que fez o plantio experimental. Lá em 2001, começou mais ou menos, quando começou 25 anos. Em 99, 2001, começou mais ou menos a pesquisa. E aí ele fez parte de uma das áreas comerciais nesse plantio. Então, foi 5 anos fazendo o experimento, né, e acompanhando tudo o que estava acontecendo com a uva. E aí, em 2006, a convite do seu Dilor Freitas, né, falecido Dilor Freitas, que é da Vila Francione, fundador da Vila Francione,
eram muito próximos. E aí ele provocou meu pai. Seu Hiragami, por que você faz a uva, faz experimento e não faz um vinho? Você produz, pode deixar que eu vinifico na minha vinícola. Então fizeram uma parceria naquele momento e aí foi onde ele começou a criar gosto pelo vinho. E aí não... E aí não parou mais. O gosto foi picado pelo desejo de produzir vinho também. É. E outra coisa que até ele fala, né, o que começou a chamar a atenção é que começava a participar de concursos e os vinhos começavam a ficar premiados. Falou, nossa, então quer dizer que é bom de verdade, né? Não é só a gente que está achando que é bom. Então, concursos internacionais, os vinhos da Serra Catarinense, aí, da Vinho de Altitude, têm ganhado bons prêmios, tanto nacional quanto fora. Então, isso cada vez mais vai sendo um incentivo para buscar cada vez mais a qualidade. E a Hiragami tem alguns prêmios? Já tem alguns, Fala pra gente alguns que tem. Tem alguns. O último que a gente recebeu foi do ano passado, 2025, foi o melhor Sauvignon Blanc do Brasil. Então foi eleito o melhor Sauvignon em de todas as regiões do Brasil, foi o melhor Sauvignon Blanc do Brasil. Então nós já temos vinho premiados, né? Nós temos três castas principais, né? É Sauvignon Blanc, Merlot e o Cabernet. Então a gente tem um vinhedo, acho que é um dos mais altos do Brasil. Tem algumas outras regiões que tem uns vinhedos experimentais, comercial, a gente acredita que é o mais alto. A gente está a 1.427 metros de altitude. Essa é a maior altitude da cultura da uva no Brasil. No Brasil, é. E aí a gente tem que selecionar muito bem, né, as uvas para não pegar variedades muito precoces. Por exemplo, Chardonnay, que é a uva branca também, não dá certo. Para a gente a geada pega. Então tem que ser a mais tardia, que é a Sauvignon Blanc. Então o Sauvignon Blanc é um dos carros-chefes. A gente faz 9 produtos só dessa uva. 9 rótulos. 9 rótulos. Né? Desde o Sauvignon Blanc tradicional, vai para Surly, com madeira, uma linha de espumantes, colheita tardia, licoroso. Então a gente consegue fazer, ele é tão versátil, né, que ele tem uma estrutura muito boa de uva para fazer vários produtos. Fala para mim e para nossa audiência que está na internet, nós estamos nos portais essa divulgação, também nas rádios de Criciúma, Tubarão e Araranguá e no nosso canal de televisão. Estamos no YouTube com 500 mil de visualizações por mês. Conta para a gente a variação, o que impacta em como fazer produtos diferentes da mesma uva. É o tempo de colheita, é o processamento na cantina? Dá uma pincelada sobre os processos. O início de tudo é a uva ser de boa qualidade, né? Então, qualquer vinho, a gente consegue fazer vinho ruim de uva boa, né? Mas vinho bom de uva ruim não consegue fazer. Então, a gente preza muito pela área agrícola, né? Então, a gente investe muito em pesquisa e tecnologia na parte de produção de uva. Né? Então, a gente tendo uma base boa de uva, aí é uma decisão junto com o enólogo se vai colher um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Então, tem a questão da maturação, né? Tem a questão dessa altitude que a gente traz um vinho um pouquinho diferente, e aí depois, sim, o processo é dentro da cantina, né? Então, seja fazer o vinho tradicional com mais frescor, seja ele amadurecer um pouquinho mais com as borras finas, fazer o surli, né? Ou seja, passar por uma barrica, né, muito mais leve do que passaria no Chardonnay, porque a uva é um pouco mais sensível e não perde a característica, a gente passa por madeira também. Então é uma decisão que começa no campo, mas sempre integrado com a vinificação. E o licoroso que tu falou, ele fica mais tempo no campo até chegar com mais concentração de açúcar e menos água no processo de produção do vinho. Isso, tem o licoroso que é isso, ele é uma uva um pouquinho mais madura. Colheita tardia. São dois produtos diferentes. O licoroso é um pouquinho mais avançado que você faz a adição do álcool vínico. Né? Já a colheita tardia não, é 100% o álcool vindo da uva. Então ela é uma uva super madura para conseguir chegar no teor de 17 graus mais ou menos de álcool. Né? Então é uma uva super madura. E para chegar nessa condição, o vinhedo parreiral tem que estar muito sadio. Né? Porque a uva ele vai amadurecer, mas junto com ele pode entrar doença. Então se ele não está sadio, ela não consegue chegar nessa condição. Então, o clima ajuda a chegar nessa condição, o manejo ajuda a chegar nessa condição da uva. E a condição da região aqui, muitos pássaros, abelhas, os insetos todos, isso acaba impactando no resultado da produção? Existe um percentual de perda por conta dessas, não pragas, mas alguns são pragas e outros são silvestres, né? Pássaros e abelhas, por exemplo? Aqui tem bastante, pássaro e abelha tem bastante, que ele sim prejudica a produção, mas faz parte, né? Esse é o ecossistema que a gente vive, faz parte. E tem que proteger e preservar. Tem que proteger e preservar os animais aí também. Mas a gente protege com tela. Então a barreira é física para não ter, para diminuir um pouco o impacto dos pássaros. Uhum. Eu estou conversando com o Marcos Hiragami, da vinícola
Hiragami, é isso? Sim, Hiragami. isso. Nós vamos a um rápido intervalo, uma parada aqui na produção do programa de hoje. Voltaremos em instantes para conversar um pouco mais sobre o volume de produção e todo o trabalho que tem sido feito pela vinícola Hiragami na Serra Catarinense. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o Estúdio de Inverno. Na edição de hoje eu estou tendo o privilégio de conversar com o Marcos Hiragami, da vinícola Hiragami. Marcos, um dos dilemas da família, não sei se chegou a ser dilema, mas uma das questões que desafiou a família Hiragami era definir o nome da vinícola. O nome italiano não ia cair bem. Acho que não ia dar certo, né? Nossa caricatura não vai permitir, né? Mas no passado a gente ficou com dúvida quando começou a comercializar o vinho se a gente ia colocar um nome talvez serrano ou italiano, algum nome diferente, ou um nome japonês, porque não é comum ter vinho japonês. Tanto é que no Brasil a gente, a única vinícola japonesa de fato é a gente, né? E aí a gente arriscou, colocou a vinícola Hiragami, que é o sobrenome, né? E os vinhos também, cada vinho tem um nome japonês. E deu muito certo. E deu muito certo, é impressionante. A gente vai nas feiras grandes, né, pro wine, nas principais feiras do Brasil, que acontece no Brasil, que é a feira internacional, e chama muita atenção. Então, o público do vinho é esse, ele é muito curioso. Então, ele quer conhecer o produto, quer conhecer o nome, quer conhecer a história, quer conhecer a região. Por isso que o enoturismo dá muito certo, né? Ele não é só o produto, ele é a região toda contando uma história. A família Hiragami vem de que região do Japão? É de Wakayama. É mais pro sul de Tóquio. São milhares de ilhas o Japão. É na ilha principal, mas na ilha é mais principal, na parte na sul. região sul. Isso. Então vamos lá, os nomes dos vinhos. Tori é um dos vinhos? Isso. Esse é um dos vinhos, né? Tem um significado essa expressão. Isso. Então, o Tori, né, para quem conhece um pouco da cultura, é o portal japonês, aquele portal japonês que é bem famoso, né? Então ele tem ele simboliza, né, os pilares, o céu, a terra, e o que fala é que você sai do mundo material, quando você passa pelo Tori, você vai para o mundo sagrado, né, espiritual. Então a ideia do vinho Tori é isso também, né? Antes de você consumir o vinho, você é uma pessoa, depois você consome, você vai para o mundo espiritual um pouco diferente. O vinho muda tudo. Essa é a ideia. É uma experiência interessante. A família estuda, vocês estudam a aplicação dos nomes e dessas referências japonesas, nipônicas? Ele faz parte da cultura, né? Na nossa casa mesmo, meu pai é imigrante, minha mãe é descendente, mas fala muito japonês. Então em casa a gente conversa em japonês. Então a culinária é japonesa, a cultura é japonesa, né? A gente come arroz branco com feijoada, né? Então ele mistura o brasileiro com a cultura japonesa. Então, e aí essa mistura vem para o vinho também? Vem Pelo menos do nome com as experiências que vocês querem oferecer. O que a gente traz hoje, a gente ainda não tem uma uva autóctona, né, japonesa, né? A gente está providenciando aí para trazer algumas mudas para ter. Até porque o Japão não é uma região tradicional produtora de vinho, mas a ideia é ter vinhos japoneses. Mas por enquanto o que a gente tem é basicamente o nome. E a gente traz todo o capricho, o cuidado, né, o detalhe, né, que meu pai sempre trouxe na maçã, a gente traz também para dentro do vinho. Então essa é a ideia de trazer esse cuidado aí da cultura japonesa para produzir os bons vinhos também. Quantos rótulos vocês produzem? Hoje estamos com 14 rótulos de três castas, né, 3 variedades. E tem cortes? Tem alguma miscigenação aí no vinho? Apenas um corte. Né? Um corte que a gente tem é esse daqui, que é o Goen. Os demais são todos varietais. E esse Goen também é uma simbologia, né? O Goen é essa moeda furada, que é muito tradicional no Japão, é moeda da sorte praticamente, e todos os templos japoneses são essas moedas que eles acabam colocando nas fontes. E o Goen é moeda de 5 ienes, né? Então, esse vinho é feito de 5 uvas, né? E ele simboliza o quê? Ele é a união, é a conexão, são os laços que acontecem nessa moeda, então por isso que ele é tão importante. E da mesma forma, esses encontros das uvas, das 5 uvas, que se combinaram muito bem, foi o que deu origem a esse vinho Goen. Vocês juntaram uma questão cultural, inclusive financeira, o marco das finanças do Japão com a produção do vinho. E aí uma outra curiosidade é que esse aqui é um vinho tinto, né? Mas tem 4 uvas tintas e uma uva branca. Então ele traz também um aroma diferente, uma complexidade diferente. Quanto tempo houve de experimentação para chegar nesse trabalho de 5 uvas, incluindo uma branca nos vinhos tintos?
Bom, a gente é muito novo como região, né? A região de vinhos de altitude de Santa Catarina, a gente tem 25 anos, né, basicamente. Perto disso, 25, 26. 25, 26 anos. E aí, nós mesmos, como vinícola, ficamos 5 anos fazendo experimento, junto com as estações experimentais, junto com os pesquisadores, desde espaçamento, porta-enxerto, qual variedade, qual clone melhor se adaptava. E aí, a gente tem plantio há 20 anos, né? Então, dentro desses 20 anos, a gente vem fazendo experimento a cada ano. Então, junto com os enólogos, junto com a vinícola parceira, que é a Vila Francione, a gente vem estudando cada vez mais fazer vinhos diferentes. A gente tem acabando ousando, né? Como a gente não tem ainda uma característica única, específica, que é de São Joaquim, a gente tem um leque muito grande para ser experimentado em São Joaquim. Então, tem vinícolas que estão fazendo só com uvas italianas, outras com várias uvas do mundo inteiro. A gente vai trazer um pouquinho mais das uvas japonesas também. Então, E esse processo está em andamento, trazer Tá em andamento. variedades japonesas? Sim, a gente já está em contato lá com o viveirista lá para trazer essas variedades. Está sendo produzida a muda para Santa Catarina, Pra Santa Catarina. lá no Japão? Tem duas uvas que são principais lá, que o mundo está começando a conhecer, né? Uma é a Koshu e a outra é a Moscato Ei. E é essas duas aí que o mundo já estão identificando como uvas tradicionais do Japão. Então, mesmo o Japão é um grande consumidor, ele importa muito da América do Sul. E agora está começando a produzir bons vinhos também. Então a ideia é trazer um pouco da cultura japonesa, não só a cultura, a tradição, quanto os vinhos também para cá. Qual é a área plantada da vinícola Hiragana? A área é bem pequena, a gente está com 6 hectares. 6 hectares. Né, em torno de 30 mil garrafas, na verdade, por ano. E a ideia é manter um volume pequeno, né? É focar muito mais na qualidade, não na escala. Então é uma vinícola boutique, é uma produção pequena. A gente acabou plantando numa região onde foi a primeira localidade que foi plantada a maçã, há 50 anos atrás. A gente escolheu uma área e foi plantado justamente lá dentro. Então é um terroir que meu pai conhece há 50 anos. Então, apesar da uva estar lá há 25, mas ele conhece de canto a canto todo tipo de solo que tem naquela gleba. Então foi lá que a gente escolheu para colocar a nossa uva. Vocês têm dificuldade no acesso ou na contratação de mão de obra? É uma das dificuldades. A gente entende que o Brasil inteiro passa por essa dificuldade cada vez maior sobre qualificação da mão de obra e em vários setores da economia. Mas em São Joaquim, que é um município pequeno, com a população pequena, a dificuldade deve aumentar. E a maçã, que vocês também produzem, consome muito dessa mão de obra. A vitivinicultura, ela passa aperto por falta de gente? Acho que todos os setores aqui estão passando, né? Toda a produção, tanto produção agrícola, quanto comércio, quanto indústria, os PECs, tem uma falta de mão de obra grande. Até a gente tem trazido mão de obra de fora, né? Porque mão de obra local já não existe mais. Então acontece isso para a maçã. A nossa vantagem, por a gente estar dentro de uma produção de maçã, porque maçã a gente tem uma área relativamente grande e a uva é bem pequena. Então a gente consegue dedicar uma parte da mão de obra quando precisa no cultivo da uva. Então a gente consegue fazer exatamente a poda em um dia, exatamente a colheita em um dia. Todos os tratos culturais de 6 hectares a gente consegue fazer em pouco tempo, porque a gente migra essa mão de obra da maçã para fazer o cultivo da uva. Então a gente tem essa vantagem que a uva não sente a falta da mão de obra. A gente acaba migrando de uma fazenda para outra para poder atender a uva na melhor qualidade possível. O tempo de a produção do vinho, ele não é só da colheita para frente. É desde o final da colheita anterior, com preparação, cuidado com o solo, manejo, limpeza, poda. Vocês conseguem resolver bem essa questão? É um trabalho regular com régua, tem uma planilha para ser seguida. Sim. Com o volume de funcionários consegue resolver fácil, mas dá trabalho da mesma forma. É impressionante. Acabou uma safra, começa a próxima, né? Então acabou a colheita em março, abril, já estamos começando com poda, então é um ciclo de, não é 12 meses, né? Ele é quase uns 18 meses para fazer todo o ciclo. Então tem contínuo. Isso. Contínuo. Outros nomes, aqui tu falou de Tori e Goen. Que outros nomes tem na produção de vocês? A linha do vinho é basicamente Tori. Então a gente tem os vinhos diferentes, e aí tem esse blend que é o Goen, e a gente tem aqui que é o Kanpai. Né? O Kanpai são a linha de espumantes. Então a gente tem desde Demi-Seki, Brut e Natur. E o Kanpai, na língua japonesa, significa brinde, saúde. Saúde. Né? Então quando você vai brindar em japonês, você fala Kanpai.
Então, como o espumante normalmente é para celebrações, a gente colocou o nome de Campari. Original. Então a gente vai trazendo um pouquinho da cultura, né? Que bacana. Futuro, vocês pretendem aumentar a produção? Assim, o seu pai foi tocado pela produção do vinho. Tu trabalha com isso, vocês foram entrando nessa cultura e trazendo para dentro da família que trabalhava mais com maçã essa outra parte da fruticultura, que passa por um processamento. A maçã vai in natura para o mercado, mas a uva ela precisa desse trabalho todo. Vocês pensam em expandir, ampliar? Não é uma brincadeira, mas é uma produção que deu gosto e a família já assumiu esse gosto e pretende ampliar esse projeto? O começo começou com esse gosto mesmo, né? Que talvez quase era um hobby. Hobby. Mas hoje passa a ser um negócio. Então a gente está levando muito a sério agora, estruturando os próximos anos. A gente vai aumentar um pouco mais para trazer essas uvas diferentes, não para aumentar a escala de fato, né? Mas para trazer variedades diferentes, produtos diferentes. Então a gente tem 6 hectares, a gente está com uma área preparada para chegar a 10 hectares, né? E junto com a produção trazer o enoturismo também. Enoturismo. Sim. O que seria? Como seria essa atração de turistas para dentro da propriedade? A gente está investindo agora num receptivo turístico, né, que vai trabalhar a gastronomia, vai trabalhar a cultura, a experiência do vinho, seja piquenique, pôr do sol, colheita. E a gente quer trazer mais um pouco do que isso, porque tem esse legado que meu pai está deixando, né? Ele faz parte da produção de maçã do Brasil. Então existe uma história por trás disso. Então a gente quer trazer, junto nesse receptivo turístico, a experiência da uva, do vinho, a experiência da maçã, né? E a experiência da imigração, da tradição japonesa também. Então vai ser um complexo turístico, né? Que o carro-chefe vai ser o enoturismo, mas que possa trazer todos os familiares para colher maçã, para conhecer um pouco mais a cultura japonesa também. Cultura japonesa bastante diferente da nossa. Bastante diferente, desde cerimônia do chá, a dobraduras, a pintura escrita, então tem várias experiências que a gente pode trazer também para esse empreendimento. Bacana. Marcos Hiragami, Vinícola Hiragami, em São Joaquim. Muito obrigado, Marcos, por tua vinda no projeto Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu que agradeço. A gente sempre bom conversar com vocês sobre vinho, né? E cada vez mais divulgar a Serra Catarinense. E a gente costuma falar que o vinho ele não é só um produto agrícola, né? Ele é uma importante ferramenta para desenvolver uma região, desenvolver um território. E acho que é o que está acontecendo aqui, né? Então ele está atraindo cada vez mais investidores, né? Cada vez desenvolvendo mais, fortalecendo o turismo. E certamente vai ser uma ferramenta importante para gerar oportunidades para futuras gerações. Então vai ter muita oportunidade na Serra Catarinense. Então a gente espera que o público comece a conhecer cada vez mais a Serra como turista, mas também quem tiver interesse que venha investir na Serra, porque a gente acredita que daqui 5 anos São Joaquim, a Serra Catarinense, vai ser um outro patamar de turismo. E logicamente o carro-chefe disso tudo, né, o alavancador disso tudo vai ser o vinho e o enoturismo. O vinho deve ser o foco do trabalho. Sim. É o diferencial, que garante preservação, proteção da natureza, proteção ambiental e um crescimento sustentável, que é o que todos desejamos. Perfeito. Que a gente tem a natureza bonita, clima bonito, agora é o homem colocando a mão e conseguindo fazer bons produtos, né? Seja vinho, seja maçã. Aqui tem a questão das indicações geográficas, né? Então tem maçã, vinho, mel, tem vários produtos. E essa característica de várias indicações geográficas em um único município não existe no mundo inteiro. Lá tem 2 indicações em cada localidade. Aqui são várias que fazem esse conjunto. Então, é uma terra abençoada, é uma terra diferente, então a gente acredita muito que vai prosperar cada vez mais. Que bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela tua vinda aqui. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.